Francisco Brenan foi um artista que, quando esculpia, habitava um espaço-tempo próprio ao mito. Não uma mitologia específica que ele quisesse ilustrar, senão um universo mitológico próprio, nascido de uma feliz miscigenação entre leituras, reminiscências e intuições. Por isso, o tema da origem perpassa todo o acervo escultural da Oficina Brenan, girando principalmente em torno à questão da forma originária. Essa forma primeva, que perpassa todas as suas esculturas e cerâmicas, é representada por um ovo, coincidindo assim com uma temática mitológica recorrente que atribui o surgimento do universo à eclosão de um ovo primordial. Nos interessaremos aqui pela tradição bramânica, que tem como textos sagrados os Vedas, e mais especificamente pela cosmogonia do Rig Veda, texto que remonta a mais de 1000 anos antes de nossa era. De forma geral, as cosmogonias nos situam em um tempo que não pertence à cronologia, em uma temporalidade que se situa antes do tempo. Trata-se de um princípio que os gregos chamam de arquê, no qual é propriamente engendrado o espaço-tempo. No Rig Veda, encontramos a noção de um caos inicial, simbolizado por uma água primordial de uma insondável profundidade, assim como pelas trevas. Nesse caos, que o Rig Veda chama de isso, nessa atemporalidade primeva, algo intermediário entre o ser e o não ser é concebido. Dentro dessa noite, quando não havia nada mais do que o esse graças ao ardor de seu desejo, vem a germinar dentro de um ovo. Desse ovo, desse embrião de ouro, surge então a primeira criatura, que contém em si todas as demais criaturas. Trata-se de uma figura primordial, proto-humana. Então, narra o Rig Veda, esse ser primordial é sacrificado e seu corpo desmembrado. O sacrifício desse ser primordial permite, então, graças ao desmembramento de seu corpo, a libertação da multiplicidade e, por conseguinte, o nascimento da estrutura, da organização e da estabilidade de todo o universo. Foi assim, diz o Rig Veda, que surgiram o céu e a terra, as dimensões do espaço e da temporalidade, a humanidade e sua diversidade. No universo escultural de Brenan, do ovo nasce também a serpente, representando o mal, em gestação na mesma matriz de nossa realidade espaço-temporal. Essa coincidência dos opostos, presente desde a origem do mundo, se encontra em numerosas correntes filosóficas ou religiosas. Por exemplo, Empédocles, filósofo grego pré-socrático, argumentava que o amor e o ódio formam uma dinâmica originária que sustenta o universo, permitindo a reunião e a separação dos elementos primordiais. Segundo a teologia védica, o trabalho do desejo, que permitiu que o primordial tomasse forma, encontra-se simbolizado pelo calor, bem seja pelo calor do fogo, personificado pelo deus Agni, bem o calor corporal que nasce do trabalho, do esforço e da ascese, assim como do desejo. Por esse motivo, é tão essencial na Índia dos Brahmanes que sejam cozidos os alimentos ofertados aos deuses, pois a passagem pelo fogo reproduz, de certa forma, o sacrifício principal que permitiu a transformação do desejo em um ato criador. Segundo os ritos védicos, existem 2 tipos de sacrifícios, o solene e o doméstico. Enquanto o primeiro consiste nas oblações rituais feitas pelos brahmanes, no segundo, os rituais são executados em casa pelo chefe de família,
principalmente por meio de alimentos cozidos, sublimados pelo fogo, oferecidos cotidianamente aos deuses. O momento da morte concilia então os dois tipos de sacrifícios. Em uma cerimônia conduzida pelo Brahmane, aquele que durante toda a sua vida ofereceu vítimas simbólicas passadas pelo fogo, ocupará o lugar da vítima e arderá em seu último e mais perfeito sacrifício. Deixando momentaneamente de lado o universo da mitologia védica, interesso-me agora por marcos da experiência de Brenan como escultor e ceramista, com aquele que foi seu parceiro e cúmplice, seu verdadeiro mestre, o fogo. A relação de Brenan com o fogo foi extremamente peculiar, feita de reverência e fascínio, quase que de espanto. Mais do que o contato com o barro, o artista privilegiava o momento da transformação que o fogo operava em sua obra. Esse momento lhe fazia estremecer-se, como se algo misterioso brotasse de dentro da fornalha, como se lhe fosse assim possível coincidir, por uma ínfima brecha aberta no tempo e no espaço, com o ato criador que deu origem ao universo. Esse ato criador, que outorga ao braseiro a autoria da obra final, encontra uma analogia no princípio misterioso da alquimia, que em um processo formado por 3 etapas, a destruição, a sublimação e a obtenção da pedra filosofal, obrava a transmutação da matéria. Consciente de trabalhar o barro e as tintas como antigamente o faziam os alquimistas, Brenan fazia experiências com diferentes temperaturas, com o número de passagens pelo forno, descobrindo sempre com surpresa e admiração o resultado. Assim, observando como o barro absorve a tinta sob efeito do calor, o artista qualificava o processo cerâmico de autofagia da matéria. Também explica o artista que a cerâmica e seu processo fazem parte de uma tradição familiar e que, portanto, há algo de um fascínio transgeracional obrando em suas produções, como se lhe perpetuasse uma busca imemorial à procura da forma e da perfeição do barro. No entanto, isso não explicita plenamente seu estonteamento frente ao mistério do trabalho obrado pelo fogo, sua imensa alegria ao ver sair do forno uma peça que, como por milagre, após havê-la modelado, imprimido-lhe uma forma com paixão e quase que com violência, não lhe pertence mais. Trata-se de uma profunda experiência de alteridade, o júbilo de não se saber só, o assombro de descobrir um outro, absolutamente misterioso, obrando em segredo no seu próprio ato criador. Do sacrifício da matéria surge a obra nova e inédita, tão antiga, porém, quanto a forma mais originária, pois nada novo existe baixo o sol. Desse modo, o artista, e mais especificamente aqui o escultor, situa-se nesse ponto preciso em que a violência do ser humano linda com o enigma, sem saber se a estas alturas o ato de criação vem a ser sagrado ou sacrílego. Por isso, a obra escultural de Francisco Brenan arrasta o observador para regiões insondáveis de onde não poderá nunca retornar permanecendo o mesmo. Deparar-se com a realidade humana em sua mais crua acepção significa vivenciar em sua carne o quanto o ser humano é primitivo em suas pulsões mais primevas e, portanto, fazer a experiência de sua própria e latente selvageria. Temos a impressão de que algo assim como um homicídio primordial tenta se resolver entre as obras da oficina. Uma dramaturgia sangrenta e catártica parece de fato nela ter lugar. Por que construir um templo dedicado ao sacrifício, se não for por intuir que o homem é, verdadeiramente, como diz a tradição bramânica a qual vimos fazendo referência, o elo, a ponte
entre o sagrado e o profano? Mas o sagrado, em modo algum, protege do horror. Somente torna transcendente nosso espanto, insondável desespero existencial. Nos últimos meses de sua vida, Brenan havia descoberto, com o entusiasmo que lhe caracterizava como leitor, os textos de Rudolf Otto sobre o sagrado. Otto havia desenvolvido um conceito, o luminoso, que caracterizava a experiência não intelectual e não sensitiva do sagrado como totalmente outro. Esta vivência do insondável mistério que sempre escapará à compreensão do ser humano pode ser experienciada de duas formas: pela cooptação dos sentidos e do intelecto face ao sagrado, que Otto denomina de fascinas, e pelo assombro e espanto ante o imenso, o incomensurável, o terrível, que o teólogo alemão qualifica de tremendo. Sei que Brenan, através de seu ofício de escultor e ceramista, vivenciou essa realidade uma e outra vez. Sua arte tocava o sagrado cada vez que a matéria, previamente trabalhada, passava pelo fogo e saía transformada, sublimada. Por isso, em sua cremação reside o auge de sua criação artística, sua última performance, sua obra-prima. Seu corpo, sua própria matéria, usado, trabalhado por sua longa e intensa vida, foi sublimado pelo fogo, introduzindo o artista na dimensão do sagrado em seu último e perfeito sacrifício. Pouco após sua morte, uma revista francesa de cerâmica, La Revue de la Céramique et du Verre, pediu-me que escrevesse um curto texto em sua homenagem. Em memória do amor e admiração que Brenan tinha pela língua francesa, permito-me terminar com essa elegia. Cher maître, cher ami, vous voici parti. Dans votre atelier-musée, votre présence immanente se fait encore plus vive. Vous avez rejoint le cœur sublimé de la matière, le lieu où vivent les êtres qui sont passés par le feu. L'étymologie de votre nom porte en elle le sens de votre existence, car la racine germanique brenn signifie tout simplement brûler. Voilà qui résume bien votre vie. Car vous brûliez d'ardeur créatrice et de désir sexuel, d'étonnement et d'émerveillement. Vous travailliez la matière comme un combattant, au corps à corps, puis vous la brûliez, alchimiste infatigable, une fois, 2 fois, 20 fois. Autant de fois qu'il le fallait pour que vos œuvres acquièrent cette teinte rouillée qui leur est caractéristique, la teinte de vos sculptures et votre pierre philosophale. Le verbe allemand brennen signifie aussi illuminer. Qui éclairiez-vous, l'autre ou vous-même? En tant que sculpteur et céramiste, vous êtes devenu le visionnaire de votre propre vision du monde. Vos sculptures révèlent non seulement votre réalité intérieure, subjective, mais aussi celle à laquelle vous ne pouviez accéder qu'une fois modelée et sublimée. De là, votre intérêt pour le regard que le visiteur portait sur vos œuvres, car il ne se contentait pas de vous révéler votre propre herméneutique, il vous conférait la vision. Votre tempérament était fougueux, volcanique, toujours excessif, parfois profondément mélancolique. Mais vous fîtes de votre fragilité votre force, de votre compulsion le moteur de votre création. L'épouvante de sa propre ardeur avait fait du jeune Francisco un exilé de soi. Courageusement, l'apprenti alchimiste fit de l'Athanor sa demeure, du feu son allié et son seul maître. Vous n'avez pas apprivoisé le feu. Il s'est imposé et vous l'avez accepté. C'est lui qui vous a conquis. Cher ami, aujourd'hui le brasier n'est plus un autre énigmatique,
car votre dernier souffle a cédé la place à l'incandescence. Le feu vous a transcendé, et vos cendres reposent, selon votre volonté, au cœur du temple du sacrifice, de votre sacrifice. Partez en paix.